Vac, que para nós é uma autoridade e nós consideramos ele, com certeza, um apóstolo das gerações que passaram e que trouxe para nós esse legado incrível. Verdade. É isso aí. Pastor, hoje nós vamos falar sobre a crise vocacional, uma coisa que acontece muito com as pessoas que exercem o ministério. Ninguém melhor do que um pastor que administra uma igreja suntuosa na cidade e que traz para a gente também experiências pessoais. Eu queria falar uma coisa com o senhor. Nós temos dados que nós levantamos para hoje. O primeiro é a questão que, segundo uma matéria da revista Christian Today, né, publicado pelo Marcelo Brasileiro, ele diz que 1,5 mil pastores deixam o ministério todos os meses. Isso foi lançado lá em 2012, não teve uma atualização. Essa é uma matéria de 10 anos. Segundo esses dados que nós temos aqui, como nós podemos falar acerca deste abandono ministerial? Quais são as falas do senhor? Eu acho assim, tem algumas razões porque acontece esse abandono. Eu espero que a entrada de pastores seja bem maior do que a saída, né? Eu espero que esteja acontecendo isso. Eu não tenho os dados disso, mas tenho certeza que tem um número muito maior de pastores entrando. O ministério, às vezes as pessoas que querem entrar fazem uma imagem, alguma coisa muito suntuosa, ou imagina alguma coisa sobre trabalhar no reino de tempo integral e tem uma decepção, porque é difícil. Um dia chegou um jovem para mim e perguntou assim: pastor, é difícil ser pastor? Fiquei pensando assim, eu falei, mas o que é fácil nessa vida, né? Tudo é difícil. Perguntar para o pedreiro é difícil, perguntar para o advogado é difícil, perguntar para o médico, para o empresário, para o profissional liberal, ou seja, não tem nada fácil. Então, ser pastor também é muito difícil. Lógico que tem o agravante, que nós lutamos na guerra espiritual, no âmbito espiritual. E também lutamos a favor de pessoas que muitas vezes elas ficam reativas, elas ficam resistentes. Não é porque ovelha é resistente, assim, é um cuidado. Cuidado porque às vezes o cuidado dói, né? A ovelha é rebelde? Então eu nem sei se falo rebelde, lógico que tem, né? Tem pastor rebelde, não vai ter ovelha rebelde. Então, agora, com certeza há uma ilusão que se cria até devido ao crescimento da igreja, as igrejas ficaram mais bonitas, etc., chamam mais atenção da política, da sociedade no geral. Então, quando eu comecei no ministério pastoral há 33 anos atrás, quando eu falava que eu era pastor, as pessoas riam da minha cara. Entendeu? Tanto que o meu pastor Jorge, meu pastor, a gente saía e ele falava assim: não me chama de pastor porque as pessoas não vão entender. Então eu costumei chamar ele de pai, até hoje eu chamo ele de pai. Porque naquela época as pessoas tinham uma visão, hoje não, a visão de pastor, ele ganha muito. Então existe essa decepção, que não é verdade. Sim. Entendeu? É uma bênção ser pastor, é uma alegria, é um privilégio, mas é uma enorme de uma responsabilidade. Eu acredito que também, por outro lado, tem pastores que não têm essa expectativa, mas ao mesmo tempo, no exercício pastoral, ele é muito pesado. Entendeu? E a gente precisa usar algumas coisas para aliviar o ministério pastoral. Quando eu falo com pastores, eu acabo sendo pastores de pastores, né? Eu falo que a gente precisa ter um ladrão de caixa d'água. Você sabe o que é ladrão de caixa d'água? Não sei, pastor. O que seria? Quem construiu alguma casa, alguma obra, sabe o que é isso. O ladrão de caixa d'água é quando tem caixa d'água, tem a boia, não é? Então, do lado da boia tem um outro cano que leva assim para a porta da cozinha, alguma coisa. Se quebra a boia, então não causa um estrago na casa, né? Porque sai a água para aquele caninho, então não transborda. Então as pessoas ficam sabendo quando está saindo água pelo caninho. Então a gente precisa ter algo para extravasar, precisamos fazer algo para relaxar. Então temos que usar algumas ferramentas poderosas, que eu posso falar de muitas, mas ferramentas poderosas que vão ajudar você a lidar com o ministério. Porque se você deixar, tem uma frase que eu falo para pastores que é isso aqui: o ministério pode matar o teu ministério. Mas como que o ministério mata o ministério? É você colocar de forma equivocada, errada. Você esquece a família, por exemplo. Você esquece do seu bem físico, do seu bem espiritual. Até o pastor costuma sentar e meditar só para a igreja. Não, tem que meditar para si. Tem que ter o seu tempo com Deus também. Porque senão você estressa demais. Conheci pastores que não tiram férias. Entendeu? Tiram algum dia ou outro de folga, mas não tem férias. Não tem um período. Isso é ruim.
Conheci vereadores também, que é assim. Vereadores? É, então. também conheci Então, algum deles. A gente costuma dizer assim, o preço vem. É. Vai vir o preço. E às vezes o preço é esse preço de abandonar o ministério. Tem uma outra coisa que acontece, por indivíduo a carga ser muito grande, é a depressão. Faz com que eles abandonem o ministério. Que maravilhoso, né? Pra E é vocês interessante verem. isso aí, né, Leandro? Pastor, desculpa, pode falar. Não. E é interessante, tipo assim, foi, acho que umas 2, 3 semanas, um pastor falou pra mim, se eu tiver que escolher entre o meu ministério e minha família, é óbvio que é minha família. Ele ia rever, né? Ele ia rever o ministério, porque muitos pastores hoje estão carregando um fardo muito pesado. Na verdade, né? Deus não constrói algo para destruir um valor. Então, ele não constrói o seu ministério para destruir um valor, que é a família. Então, a família e ministério tem que andar absolutamente se tiver juntos. Então, querendo dizer assim, se tiver meio... Se não estiver dando certo aquilo ali, não é algo de Deus. Não, às vezes a pessoa não está sabendo lidar, tem várias coisas. Eu posso incluir, gente, eu posso falar 3 dias sobre esse assunto. Ele é muito rico, não é? E é muito sério. Por exemplo, uma das razões que às vezes a família não suporta. Se a família não suporta, quem é prejudicado é o pastor e a igreja. Sim. Mas a própria igreja não entende isso. Às vezes. Verdade. Porque o filho de pastor, ele é filho de pastor, ele não é o João. E toda vez o filho. Não. E todo mundo acha que o pastor filho não tem do pastor nome. Ela é a esposa do pastor. Verdade. E por outro lado, há uma exigência de todo mundo. Eu, por exemplo, estou no púlpito, eu estou vendo todo o meu público lá. Mas eu tenho milhares de pessoas orando para mim. Entendeu? Então, todos aqueles olhos em cima da minha família, por exemplo, que não pagaram, não foram ordenados, né? Mas eles acabam tendo o ônus do ministério, que é a pressão que a igreja faz. Tem um outro lado ainda, não é? Tudo isso traz crise pastoral. Tudo isso traz crise. Qual é o outro lado? O outro lado, por exemplo, do pastor colocar o seu filho no ministério e todo mundo falar, também é filho do pastor, né? Verdade. Então, tá conseguindo exatamente. É o filho do então, pastor. Ou seja, não consegue enxergar a qualidade do filho do pastor ou da filha do pastor. No caso, as minhas 2 filhas estão comigo no reino, né? Trabalhando em tempo E integral. são pastoras? Uma delas vai ser ordenada agora. Que legal. Então, agora, veja bem. Então, tem essas coisas criam. A gente costuma dizer assim, é a tempestade perfeita, né? Você não consegue encontrar apoio na igreja, não consegue encontrar apoio na família, porque a família está estressada. Você está estressado. É uma tempestade perfeita. Acaba acontecendo uma crise. Ou ele entra em depressão, ou ele abandona o reino. É uma junção de fatores que gerou uma causa, né? Pastor, e assim, aproveitando, né? Até assim, hoje é um grande problema, assim, hoje a gente vê assim, até no meio do povo evangélico, povo cristão, que a maioria hoje quando fala assim, lá, vai virar pastor. Aí tem muito cristão, né? O pessoal fala assim, não, eu não quero virar pastor, não, tô indo. Pastor, qual que é o seu conselho, assim, pra quem tem esse medo, né? O que o senhor falaria, assim, no sentido, assim, pra seguir no caminho pastoral, assim? O que o senhor falaria, assim, nesse sentido? A primeira coisa, a mais importante, é ir aos pés de Jesus. Porque aquele que chama é aquele que confirma. É aquele que te sustenta, aquele que te mantém. Então, tem outras coisas que eu vou dizer, mas aquilo que te sustenta, aquilo que te mantém. Às vezes vem um pastor para mim, pronto, querendo desistir do ministério, eu falei, aquele que te chamou é aquele que vai te abastecer. É aquele que vai te ajudar a manter. Não tem segredo nisso. Eu acho que até a questão, assim, de essa porcentagem de pastores, né, que a gente vê que ele se frustra, é a questão mesmo que, às vezes, não entende o chamado, né? Não busca igual o que o senhor falou, né? A questão de é Jesus, né? Primeiramente, quem te chamou? Foi Jesus, né? Acho que é o maior, né, pessoal que, né, se frustra nesse sentido, né? E o outro é o tempo, né? Porque, por exemplo, Davi foi ungido com 17 anos, mas assumiu com 30. Ele já era rei. Na verdade, ele foi ungido e voltou para cuidar das ovelhas do seu pai, né? Continuou pastor de ovelhas. Ou seja, às vezes há um chamado claro, mas é o tempo. Então, esse tempo ele é importante para você alimentar o seu chamado. Então, buscar, estudar, fazer um seminário, correr atrás, se envolver com a igreja, se preparando para isso. Porque às vezes você é chamado e tem um tempo.
um tempo do processo importante, né? A gente vê isso em Davi, vê isso em José, né? Deus deu um sonho para ele, mas ele não sentou no trono do Egito naquela época. Ele era novo, mas ele passou por processos que nem sempre são fáceis, porque você gastar 4, 5 anos dentro do seminário estudando, processo complicado. E outros processos de você vencer, porque eu acredito assim que todo mundo tem um chamado, tem luta. Ele vai ter luta. Não tem como, né? Não fugir tem disso. como, mas isso é bom, porque o ministério é isso. O ministério é batalha constante. Então, mas isso é bom porque isso vai formando, vai dando resiliência, vai dando convicção, vai dando certeza do chamado, entendeu? Então isso é importante, com certeza. O José, quando chegou lá na frente para assumir, ele falou, agora eu sei por que eu passei tudo isso. Agora eu sei por que eu passei por tudo isso. Por exemplo, José foi vendido como escravo, né? Na casa de Potifar, né? Lá ele aprendeu, olha, escuta essa aqui. Lá ele aprendeu a administrar muito dinheiro, não foi? Sim. Porque Potifar era um homem Com rico. certeza. Certo? Quando ele vai para a prisão, ele foi aprender a administrar pouco dinheiro. Escassez. Ele foi aprender a administrar escassez. E qual foi o grande chamado dele? Administrar grande riqueza e administrar a escassez. Ou seja, todo o processo, ele ajuda a gente. Se tornou um economista, né? E- Trabalhou com a escassez. E eu vi uma pregação nesse sentido esses dias, do André Fernandes, que fala que as pessoas têm confundido entre propósito e milagre, né? Milagre é um dia pro outro, e propósito ele demora um certo tempo, né? Então as pessoas não entendem o processo que tem até você chegar num certo... aquilo que Deus te prometeu. Existe o processo para que Deus te prometeu. Perfeito. Todo Pastor, chamado é assim. uma coisa que eu gostaria de perguntar pro senhor. O senhor é uma sumidade, o senhor é uma referência Não, pra gente. imagina, irmão. Menos. E o senhor já disse 35... Menos Batista. Que ele cresça ou diminua. Bem mais. Pastor, 33 anos de ministério, é isso, 33. né? E a pessoa que é jovem e às E vezes... pastorado, né? Fora o tempo de evangelista. Fora o vamos tempo de dar evangelista. 35 de 35 de exercício tempo ministerial. Pastor, mas peraí, Uau. mas o senhor tem uns 40 anos, 35? 5,7. Não. Isso é muita bondade Uau. sua, filho. Olha os cabelinhos brancos. Não, louco, Olha os pastor, cabelos. louco. 5,7. Em pleno vapor. 5.7. É motor forte, irmão. Não, é diesel, roda 1 milhão de Estar em quilômetros. Jesus é melhor do que clínica de estética. É. E quem é jovem, às vezes tem esse desejo ministerial, esse anseio. E às vezes a pessoa tem aquela dúvida e ela não sabe se encontrar, se é o desejo pessoal dela, porque a Bíblia diz, quem deseja o episcopato, boa coisa deseja. E ela não sabe se é uma vocação de Deus. Aí o senhor passou por esse processo. E teve um momento, eu acho que o senhor disse, não, Deus me chamou para isso. Como que nós poderíamos aconselhar pessoas? Porque às vezes eu entendo, se a pessoa ela tiver apenas um desejo e não uma vocação, ela se frustra. E aí gera um impacto. Como seria esse? Uma crise vocacional. E como o senhor poderia dar um conselho para quem assiste a gente? Dela se encontrar e saber, não, Deus me chamou para eu ser um sacerdote do reino de Deus. Como ela descobre isso? Uhum. É assim, cada caso é um caso, né? Então eu não vou falar do meu caso para uma outra pessoa que ela vai achar que tem que ser semelhante, não é. Deus faz com cada um da forma como ele deseja fazer. Comigo eu tive vários sinais, confirmação e etc. e algo interior. Agora, a Bíblia diz assim que na multidão dos conselhos se acha sabedoria. Então é muito importante a pessoa sentar com pessoas Pegou que aí, ela né? confia, que são referências para ela. Entendeu? Primeiro com o seu pastor. Então, ninguém melhor do que o seu pastor para você sentar e conversar e dizer, eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado, eu preciso de clareza nisso. Então, para você, além de chamar os conselheiros, que é onde vai achar sabedoria, você vai ter também uma gama de pessoas orando por você. Então, para que isso se confirme. Eu gosto de gente séria assim, que quer sentir, né? Não é gente só emotiva e vai, etc. Mas as pessoas querem prova. Isso é bíblico, inclusive. Então, procure pessoas que ela admira, que são homens de Deus, mulheres de Deus, não é? Para sentar e conversar e receber dessas pessoas que já estão um tempo no ministério, que já estão um tempo trilhando nesta obra, para que dê conselhos, para que ouça. E eu tenho certeza que ela vai acabar achando. Vai acabar se encontrando. Meu Deus. Meu Deus, acabamos de ter aqui
a formulação de uma nova disciplina na teologia sistemática, como se tornar um pastor segundo o pastor Clóvis. Eu falei que hoje eu estava do lado do Não, mestre, hoje você eu- tá me entendendo? hoje vai. Menos Batista. Gente, eu tenho um segundo aqui. Batista, menos. top. Eu tenho aqui uma segunda, pastor. Ó, o Instituto Schaeffer, que é o Instituto Americano, de um famoso apologista, o Francis Schaeffer, ele diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão, 71% se dizem esgotados e 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% deles ainda dizem não ter um amigo próximo. Aí eu pergunto pro senhor, porque uma vez um pastor no Mackenzie, ele disse uma questão, né? Você, às vezes, sendo pastor, você renuncia até da sua vida social e até amigos você acaba não tendo, caso que é difícil para um pastor manter a confidencialidade com pessoas. Como que a gente usa esses dados para aconselhar pessoas quanto sua vida pessoal, sua vida entre ciclos sociais e sua vida quanto ao exercício ministerial? Uau, esse também é um outro assunto que vai dar, como é que as pessoas dizem, pano para manga, né? Porque realmente é muita coisa. Ele é importantíssimo, né? Ele é, aliás, extremamente importante, porque como é que um pastor entra numa situação dessa, né? É complicado. Primeiro, assim, o exercício pastoral, ele é solitário, especialmente quando o pastor, ele é o presidente da igreja. Então, ele é um exercício solitário. Então, assim, escolha não andar sozinho. Uau, Então, não ande sozinho. fantástico. Entendeu? O pastor da igreja, ele não consegue encontrar na igreja alguém para ele andar dessa forma tão íntima, a ponto de abrir o coração. Nós precisamos abrir o coração para alguém num estresse, numa decepção, numa tentação. Então precisa ser aberto o coração para alguém de confiança. Precisa ser necessariamente um necessário. pastor, pode ser um terapeuta. Eu gosto de ser um pastor porque o pastor sabe que é pastor. Entende sua luta e sua dor. Eu acho que o pastor é meio ET, assim, ele entra num ambiente assim sobrenatural e entra num ambiente assim bem complicado. Uau. Então ele não pode andar sozinho. Eu pego um avião, eu atravesso o Brasil para sentar 2 horas para conversar com alguém. Porque isso é importante para que alguém ministre na minha vida, para que alguém me pastoreie, para que alguém fale para mim, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não vai dar certo para você. Então eu faço isso, eu saio com frequência. Acredito que está faltando isso a alguns pastores, né? Essa solidão, ela não é boa. Porque e a gente vê que o professor Leandro pode até pontuar isso aí. O Brasil hoje é o país que mais consome antidepressivo, né? E dentro dessa fatia aí também tem alguns pastores. Tem outras coisas, né, para pastores também, que estão sofrendo, né? Mas uma outra coisa é ele achar o ladrão de caixa d'água. Então eu vou contar a minha, tá? Sim. Que eu acho assim que é fundamental. Até o desejo das minhas filhas trilharem no ministério, que elas tinham a oportunidade de estar muito melhor financeiramente e até em estresse de trabalho, porque as duas são muito preparadas, estudadas. Então, mas elas sentiram o chamado, resolveram aceitar o chamado de viver do ministério. Mas assim, família. Rapaz, família é um negócio sério. Eu acabei de escrever um livro, eu estava lendo agora à tarde para corrigir até sobre isso. Família é um negócio espetacular. Família é um presente de Deus. Então, às vezes, o pastor chega em casa e ele está cheio de problemas, fala, não quero nada, não quero ninguém, nada. Não, ao contrário, família é o ambiente para tirar o seu estresse, para você rolar no chão com as crianças, para você aproveitar a sua esposa, para você desligar a chave. Tem muitos pastores que erroneamente levam o ministério para dentro de casa. Primeiro, judia dele, segundo, judia da família. Porque se você contar um problema para a tua família do que você está vivendo, ela necessariamente não tem a obrigação de entender. Ou, às vezes, até, se o pastor chega em casa e fala mal do diácono, eles vão começar a odiar o diácono. Ó. Ou falar mal da igreja como está tratando o pastor, eles começam a não gostar mais da igreja. Mas isso traz uma panela de pressão na mente do pastor. Imagina você chegar em casa, encontrar a tua família, aproveitar a sua esposa, dar risada com ela, rolar no chão com as crianças, jogar bola, jogar Uno, se divertir, sentar sentar com a família, ir para comer uma pizza, ou seja, ter o tempo para a família. Pastor diz assim, eu sei o que é pastor, eu já tive minhas crises.
Então, esse negócio, eu preciso atender, eu vou atender, atendo telefone, etc. Se eu parar hoje, fizer a minha agenda, eu não tenho um dia de folga. Meu Deus. Entendeu? Não tem um dia de folga. Tanta gente quer falar com você. Agora, se você não der prioridade para esses momentos de família, aproveitar o almoço, saborear a comida, junto com a família, dar risada um pouco, ter qualidade de mesa, essas coisas aliviam, assim, defende a gente da depressão, que é uma coisa incrível, porque aquilo dá prazer, levanta o ser humano, libera a serotonina, que é o hormônio do prazer. É uma coisa fantástica isso, entendeu? Mas, infelizmente, especialmente no passado. Hoje parece que é incrível que os pastores estão melhorando. Mas no passado, o pastor era muito ferro e fogo. Então, a maioria dos filhos de pastores hoje não querem saber do ministério, não querem saber da igreja. Eu recebo muitos filhos de pastores que não querem saber do ministério. Uau. Tem alguns que nem na igreja estão. Por quê? Porque o pastor foi tão assim que deixou a criança crescer sem a presença do pai. Entendeu? E sendo pastor. Então, mas isso, família, é algo que ajuda você muito a aliviar a cabeça. Isso não é para pastor só, para qualquer nível de pessoa. Está trabalhando. Eu me lembro de um senhor que veio, uma senhora que estava brava com o marido, porque o marido trabalhava em 2 empregos. O Júlio era... O cara trabalhava em 2 congregava lá na casa de Deus. Ou seja, o cara passava ali e dormia. Chegava em casa, sentava no sofá e dormia. Entendeu? E a mulher ficava brava. Pegava o filho, levava para o quarto, ficava lá com o filho no quarto, fazendo alguma coisa com ele e tal. E ela veio reclamar dele. Eu falei, irmã, não faz isso. Teu marido trabalha em 2 trabalhos, 2 serviços. Mas o que eu faço, pastor? Pega o teu filho, fica brincando no pé dele ali. Aonde ele está, fica ali. Entendeu? Fica junto com ele. Para ele não perder a presença do pai. E o pai acordou. Entendeu? Ele acordava um pouco, brincava com a criança também. Porque isso é um privilégio, isso é uma coisa muito importante. O pastor pai não pode se ausentar dos filhos, muito menos da sua esposa. Parabéns, pastor. Uma coisa acho que o pastor frisou aqui, eu não sei se vocês pegaram, o pastor está formando a 3ª geração de pastores, passando o sacerdócio para as filhas, e as filhas herdaram tanto do avô como do pai a carga de pastores que tem uma dimensão de um ministério enorme. Gigantesco. E ainda assim o senhor conseguiu equilibrar isso e administrar, né? E assim, uma fala que a gente deixa aqui para você, internauta que nos assiste, principal, sua casa, ela não é a descarga da sua panela de pressão ministerial, pelo contrário, ela é para aliviar as cargas que você tem. Boa pastor, frase, boa. Isso daí o senhor coloca no seu livro, que o senhor lacrou aqui, viu? Isso daqui é nota 1000, viu? Você que tá aí, ó, manda o Pix aqui pro pastor. Top! Essa daí eu recebo. É isso aí. Galera, então, outra questão que a gente tem aqui, muito interessante, pastor, é que a nível mundial se fez um levantamento, a Christian Today, né, ela fez, sobre o esgotamento dos pastores. E aponta que 38% mundialmente falando dos pastores estão esgotados. E o senhor teria como evidenciar o que leva isso dentro do exercício? Tudo bem, a gente tem as diversas pressões, atendimento, ministração, preparo para ministração, que isso também gera uma carga emocional muito grande, família e todas as outras questões, mas dentro das questões principais, dentro... Questão espiritual em si, né? Ministerial, isso mesmo, porque a gente teve uma conversa aqui prévia com o pastor e deu para perceber que o senhor é um exímio testemunha de experiências sobrenaturais, e o senhor entende muito bem dessa questão. Dentro dessa questão espiritual da vida do pastor, o senhor acha que está faltando hoje, por isso que eles estão sobrecarregados? Eu acho que não é só por isso, mas assim, lógico que o nosso ambiente é guerra espiritual o tempo todo. Então a gente sempre está enfrentando uma batalha espiritual. Não é... às vezes a pessoa está com um problema mental, com estresse mental, mas a gente sabe que no âmbito espiritual o diabo se aproveita desse momento para prejudicar a pessoa. Até as pessoas tiram a vida por causa disso. Então eu sei que existe uma ação sobrenatural. Então a gente sempre está lidando com isso. Não é? Só que no exercício pastoral, a gente acabou de falar que a pessoa precisa ter um estresse, precisa ter um momento de relaxar, de tirar o estresse. O ladrão da caixa d'água. O ladrão da caixa d'água. A gente já falou sobre isso. Agora, tem um problema da igreja entender. A igreja precisa entender o seguinte: o pastor é gente. Boa. E ele se cansa. Entendeu? Pastor também é alma, né? Então, porque a maioria das pessoas acha que o nosso trabalho é o púlpito, é pregar.
Que beleza, cara. Não tem vida fora, né? Não Pensou, eu esquece. só pregar seria... Porque a pregação é a cereja do bolo. A pregação é a cereja do bolo para todos nós. Então, a maioria das pessoas acham que o meu trabalho, sentar, preparar o sermão, alguma coisa assim, atender uma outra pessoa, mas é muito maior. Então, o pastor lida com estratégias da igreja, ele lida, assim, com crises financeiras, lida com a administração da igreja, ele lida com os funcionários da igreja. Eu tenho 60 funcionários da Uau. igreja. Então, ele lida com funcionários da igreja. Maior que muita empresa. muita empresa. Lida com eu, por exemplo, que nós temos 15 ônibus, 12 ônibus, temos, né? Isso é um estresse, porque você cuidar disso. Você lida com crises, como é que fala? Crises de coisas normais, né, da administração da igreja. Assim, a gente lida com tudo isso, com problemas com a prefeitura, com problemas num prédio, com problemas de aprovação daqui, aprovação dali. Você tem que atender o gerente do banco, tem que atender o advogado que vem, Meu o contador Deus. que vem trazer relatório para você assinar e não sei o quê. Tem um monte de coisa. E o atendimento do povo. E aí você tem que desenhar estratégias para a igreja, desenhar os cursos para a igreja. Aí você tem que ministrar esses cursos também. Você tem que treinar pessoas, treinar líderes, cuidar do corpo pastoral, cuidar de todo mundo que trabalha com a gente. Quer dizer, é um trabalho enorme, grande. Então, às vezes as pessoas Uma responsabilidade muito séria. exigem da gente, não é? E achando que a gente não é gente. Porque a gente lida com o sobrenatural, o pastor pode. O pastor não tem problema financeiro, porque ele é pastor. Imagina, pastor vai ter problema financeiro. E pastor tem. Pastor não tem. se machuca. Não se machuca, pastor- não fica doente, porque ele Pastor ora por é- ele, põe a mão na cabeça dele e ora por ele. Ele mesmo, né? Senhor, me cura. Ele não Pastor tem- nem dorme, pastor É, não dorme. Não. Então, você Que dormir? Pra que dormir? Ele é anjo. Né? Ele é o anjo da igreja. Então, existem essas situações. Então, isso acaba estressando. Porque a gente quer atender. Entendeu? A gente fica pesaroso quando não consegue atender alguém. E a gente é humano. Então, a gente acaba errando muitas vezes também. Porque pastor também erra. Fantástico. Entendeu? O que eu falo assim, o pastor não pode não pode errar no seu caráter, não é? O caráter tem que estar ilibado e também não pode errar na teologia, entendeu? Fora isso, perdoa o pastor, por favor. Excelente. Pega Pastor, essa. pega essa. Pastor, eu acho que o que eu acho que, né, eu vejo assim, né, até nessa questão da depressão, né? Eu acho que a falta de alguns pastores de delegar certas funções, né, para alguns membros da igreja e tentar trazer tudo para ele, eu acho que é um grande erro também, né, pastor? Né, e pegar tudo para ele e acaba Então, sobrecarregando, né? Eu tive isso no início do meu ministério. Eu era evangelista ainda. Então eu peguei a caixinha, era uma caixinha pequena de fichas de membro da igreja, e eu falei, eu vou visitar todo mundo, né? Comecei a visitar muitas pessoas, e naquela época eu comecei a ficar pesaroso, que tinha gente com necessidade, então eu corria atrás de cesta básica, tirava dinheiro do bolso. Uma vez eu peguei um botijão de gás, fui levar, minha família não tem, vou levar, levei. E às vezes eu sentava na minha mesa para o jantar, eu falava assim, eu acho que aquela família, tal família não deve estar comendo. Então comecei a trazer aquilo para mim. E o meu pastor Jorge, ficou sabendo, bem provável pela minha esposa, ficou sabendo daquilo. Eu fiquei sabendo que foi ela que falou há pouco tempo. Eu conto essa história para alguns pastores, entendeu? Em reuniões. E às vezes pessoalmente. E aí o pastor Jorge chegou e botou o dedo na minha cara, assim. Falou, se você continuar assim, você vai morrer. Você vai morrer. Não é assim que faz o ministério. Vai lá e faça a sua parte. Se você não confiar em Deus, você não está no lugar certo. Aquela patada, né? Nossa. Você tem que confiar que Deus vai cuidar daquilo que você não consegue cuidar, você não pode cuidar. Uau. E me trouxe um ensinamento muito grande. Até muitas práticas Isso na minha causa também vida. ansiedade, né? O pastor fica ansioso. E tem uma outra coisa, né, meu irmão? A depressão é uma doença. É uma doença. Pastores também podem ficar com doenças sem perceber, sem né? questões de igreja, pessoais, de muito trabalho. Às vezes não é isso, às vezes é uma doença. E às vezes, especialmente das igrejas pentecostais, me perdoem, mas as igrejas pentecostais espiritualizam muito isso. Verdade. Entendeu? Então, que a pessoa está com depressão, é psiquiatra.
Claro. Tem Não que é se tratar, terapeuta, tem é que- psiquiatra. claro. Psiquiatra. Tô com depressão. Parte Crise de medicamentosa. ansiedade. Tô querendo dormir só, ficar em casa só chorando. Não é normal. Crise de alguém tá me perseguindo. Ou seja, você tem que procurar um psiquiatra. Mas é pecado procurar um psiquiatra. Não é. Ele Pastor, é um médico da nossa atualidade. Verdade, é um médico pra verdade. você cuidar do coração, da cabeça. É verdade. Uau, cara. O pastor deixa eu sem palavras. Não, é sem brincadeira. É incrível. Eu sou um grande admirador do pastor, tipo... você vê a facilidade dele lidar com as coisas assim, a experiência que o senhor tem. Eu acho que é experiência. O senhor... não tô O cara vai falar, os 33 anos não foi nada fácil. Não, a experiência que o senhor tem é fora do comum. Então, com isso, a gente entende que existe muitos pastores hoje que estão em cima de púlpitos que estão doentes. Doentes. É. A gente conhece inúmeros pastores que cuida do rebanho todo, mas dentro da casa... tá A passando- igreja precisa orar, olhar para esse pastor, a família precisa olhar para o pai pastor, porque às vezes ele está passando uma crise, uma decepção. Tem uma outra crise da atualidade, né? De pastor. Crise da atualidade é a internet. Nossa. Porque eu vou abrir o jogo. Pega essa. Vou Pega abrir essa. o jogo agora. Pastor é ciumento pra caramba. Entendeu? Ele é ciumento. Ele tem ciúmes da ovelha dele. Na época, o meu pastor falava assim, não vai... Era ciúmes também. Ele não falava o que era, mas era. Ele falava assim para as ovelhas, ele falava, não vai em outra igreja, que você traz carrapicho. Aí eu tenho... pastor Jorge falava. Mas assim, a gente é ciumento por natureza. Aí você pega o celular, você olha nas redes sociais, você vê a sua ovelha numa outra igreja, entendeu? Que ela postou, aí ele colocou assim, foi poderoso. E é verdade isso. Isso aí é uma outra crise que a gente precisa aprender a administrar. Então, antigamente, as ovelhas ouviam você no domingo e acabou. Hoje a ovelha ouve você mais 10 pastores durante a semana. Nossa, mas Então a graças gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a administrar isso na nossa alma. Tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. E querendo ou não, é a atualidade, né? A É a atualidade atualidade. é essa, né? As Graças- mídias sociais têm que crescer no... Mas é uma crise que a gente conversa entre pastores, é uma crise que o pastor tem. Graças a Deus, E, pastor. ou ele olha, às vezes ele nem vê outra ovelha, mas ele olha uma foto da outra igreja, todo mundo sorrindo. E olha pra igreja. E a nossa igreja. E olha assim, eu tô com problema A, com problema B, não sei o quê. Mas na hora que você senta dentro do pastor, tá tudo igual, cara, tá todo mundo do mesmo jeito. Incrível, Meu fantástico. Deus. Olha, então uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é uma palavra do pastor Clóvis. Eu acho que frisei aqui. Se você é de uma igreja pentecostal, neopentecostal, e você segue a teologia da prosperidade, essa confissão positiva, não esqueça, tá? Depressão é doença, precisa de um analista, de um clínico especializado. Procure, porque isso não é um mal espiritual, não. Não esqueça também que nós temos aqui o apoio do nosso querido vereador Duzinho, que tem ajudado no patrocínio do programa, também da loja P23 de Itupeva, que também pertence ao vereador Duzinho e tem nos ajudado muito. Pastor, vamos dar uma aspas aqui no meio desse assunto de grandes coisas ruins e vamos falar sobre uma coisa boa. Fale. Fala um pouco pra gente como que foi durante toda a trajetória, a grande parte da trajetória do senhor, caminhar ao lado do pastor Jorge Navac. Rapaz, é um privilégio enorme, né? O pastor Jorge é um paizão, agora um grande pastor, um grande líder, o homem do sobrenatural. Eu sou gaúcho. Se eu ficar contando histórias suas dele aqui para vocês vão ficar impressionados. Um homem muito sério na palavra, de muita oração. Ele ia para o monte pelo menos 3, 4 vezes por semana. Ficava o dia inteiro lá no monte. Então é um homem assim do sobrenatural. Ele é um homem que as pessoas acham esquisito, não é? Eu também. também, mas assim, alguém que se aproxima muito de Deus, ele fica esquisito. Ele fica estranho. Qual forma isso? Começa a ter experiências assim sobrenaturais. Então nós somos esquisitos. Então, deixa eu falar uma para você. Você fala em línguas? Nós falamos. Todo mundo fala em línguas? Você já escreveu a sua língua? Não. Não Por que não? consegui ainda. É só pegar e escrever. É só escrever, né, É pastor? só transliterar o que você falou. Tenta transliterar, né? Mas translitera o que você falou. O pastor Jorge descobriu isso, que dá para escrever. Uau. Ele descobriu isso com um pastor lá do sul que escreveu uma carta para ele pedindo um conselho. E quando a carta chegou aqui, a carta chegou escrita em línguas estranhas. Meu Deus. Aí o pastor Jorge liga para ele. Falei, você mandou uma carta em línguas estranhas. Ele falou, não, pastor, eu escrevi em português. Imagina.
Porque a carta que veio escrita em línguas estranhas, o pastor Jorge tem o dom da interpretação de línguas, era a solução do problema dele. Entendeu? Que Então ele escreveu e mandou o pro pastor. pastor Jorge não sabia do problema, mas já tinha solução. Veio uma profecia em línguas. Veio uma palavra, ele escreveu. O cara resposta, escreveu o problema uau. dele. Mas o que ele escreveu, o pastor Jorge abriu a carta. Eu tenho essa carta. Tanto que ele tirou cópia e guardou. Eu tenho essa carta em casa. Meu E Deus. veio em línguas estranhas. Escrita em línguas estranhas. Se o Imagina Senhor eu receber quiser uma que eu carta. viva uma experiência dessa, É. eis-me aqui, Senhor. Imagina eu receber uma carta. Meu Deus do céu. Essa é uma experiência que a Agnes Osman teve, né, no seminário de Parham, Ah, é? né? Não sabia, não. Porque quando a Agnes Osman teve lá em 1906 no seminário Betel, o Parham saiu para pregar porque ele era um pregador holiness, e quando ele voltou, eles tinham estudado se existia evidência das línguas nos dias modernos. E aí a Agnes Osman falou em chinês, e ela escreveu. E até hoje existe o Você vê. desenho que ela escreveu em chinês. Você vê que coisa. Uma das coisas que o ministério do pastor Jorge trouxe para mim é seriedade. Não é? Ele é muito sério. Uau. Paixão pelo reino. O pastor Jorge é igreja. Um 100%. ensinador fora do comum. É um ensinador fora do comum, líder fora do comum. E acima de tudo, um apaixonado por salvação de almas. Esse é o segredo. É apaixonado. Ele estava, qualquer lugar que ele ia, que ele vai, aliás, hoje ele já sai muito pouco, mas sempre, nunca perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Nunca. Quando ele sai de casa, na época ele podia sair bastante, saía de casa, ele já falava com Deus. Com quem que eu vou falar hoje? É no mercado, é no médico, aonde ele fosse, ele ia encontrar com alguém. Na praia, vi isso muitas vezes na praia, a gente andando na praia, ele parava e falava com o casal, e evangelizava o casal, orava para que o nome fosse escrito no livro da vida, orava, gastava 1 hora com o casal até que eles aceitassem a Jesus. Então, um apaixonado por salvação de almas. Uau. Louvado seja Deus pela vida do pastor Jorge. Glória a Deus. Esse foi um verdadeiro privilégio, eu acho, né, pastor? Foi o grande privilégio. Deus foi muito bom. Eu fiquei com ele fui vice-presidente dele até 2014, né? Até 2014. 2014 eu assumi a presidência da igreja. Então, em vistas assim, perto do tamanho do ministério do senhor, faz pouco tempo Faz que o pouco senhor está na tempo, frente tem da igreja, né? Vai dar 9 anos agora. Mas já deu tempo para Pra calejar. calejar, ganhar um pouquinho, né, de experiência. Mas Deu tempo graças para apanhar a Deus. bastante. Pastor, tem um texto bíblico que a gente separou, que a gente achou muito interessante. 2 Coríntios 7,5. O Paulo escreve da seguinte maneira, olha só. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, dizia o Paulo. Antes, em tudo fomos atribulados. Essa é uma percepção muito pastoral, né? Por fora, combates. Por dentro, temores. Isso resume muito a ideia do ministério pastoral? Resume sim. Pode ser até que Paulo tenha errado, né? Ele está dizendo que ele não parou nem um tempo, né? E pode ser que ele tenha errado. Mas está na Bíblia, é a história dele. Tá certo. Não é a história do que ele estava vivendo. Eu acho que a grande... porque tem coisas erradas que pessoas cometeram, né? Com certeza. Abraão errou, né? Com certeza. Abraão errou ao mentir, dizer que não era esposa dele ou não contar, né? Enfim, errou em aceitar a serva Agar. Não era para ter aceito. Nós temos um problema até hoje por causa disso. É verdade. Tá aí, né? Verdade. Agora, Paulo, ele conta exatamente como é que é o ministério. Entendeu? E lógico, há muito temor. Porque essa é a linha divisória, estreita, que pega a gente, é muito estreito. Então você tem um temor muito grande e ao mesmo tempo você é ser humano. Então essa linha divisória é estreita demais, que a gente não pode pecar, porque eu vou repetir, o meu ministério pode matar o meu ministério. Se ele destruir a minha família, matou o meu ministério. Se destruir a minha saúde física, matou o meu ministério. Profundo. Entendeu? Se destruir o meu intelectual, matou o meu ministério. Eu tenho o pai do avivamento da Igreja Batista Nacional, que trouxe o avivamento. Tem a Igreja Batista Tradicional, né? Foi. Então a Igreja nossa, Batista, inclusive, é fruto do avivamento também. Nós passamos para o avivamento. Mas nasceu a Convenção Batista Nacional. Pastor Ernesto Agueninho. Ernesto Nino, Rego do Nascimento. Pergunta quem é Rego do Nascimento entre os batistas. Rego Nascimento. O cidadão, cara. Entendeu? O homem do sobrenatural. O homem que fazia coisas extraordinárias. Ele, junto com Ernesto Nini, na verdade, ele foi o mais forte no começo. Uau. Só que ele foi
tão intenso, mas tão intenso, que teve pane na cabeça. Entendeu? Deixou cedo o ministério. Eu nunca vi, vi ele 2 vezes só. Mas ele deixou muito cedo o ministério, porque ele teve problemas psiquiátricos. Teve problema de estresse profundo. Uau. Entendeu? Que a família sofreu muito com isso. Muito, muito. Então, a gente precisa trazer o tripé do equilíbrio pastoral. Ministério, família, saúde física e saúde mental. Então, esse é o tripé, né, do equilíbrio ministerial. Se você tem que cuidar muito bem da igreja, tem que cuidar muito bem da tua família, tem que fazer esporte, tem que fazer uma caminhada, essas coisas ajudam muito. Tem que ajudar para você relaxar a cabeça. Eu, por exemplo, gosto de montar as coisas, eu gosto de Lego, né? Gosto demais de montar, gosto de O quebra-cabeça. senhor é avô já? O senhor já é avô? Não, mas espero que em breve Deus me dê essa graça. Em nome de Jesus. Amém, receba. recebe. Que minhas filhas me ouçam aí. Vou mandar um abraço Mas- aqui pro Gessé. Gessé, vamos lá, em nome de Jesus. Os meus 2 genros já estão comigo no ministério também. Os dois? Os dois, tempo Eu integral. conheço o Gessé, conheço o Marcos, o tio dele de Birigui, conheço a irmã dele. Você está Conheço... fazendo um trabalho fantástico. A família dele é de Birigui? De Birigui. Birigui, O pastor Marcos do Recanto do Pássaro, lá daquela igreja, é o tio da Igreja do Celso. Caramba! É tio do Gessé. E às vezes o pastor acha que ele precisa ficar orando a manhã inteira e não vai fazer uma caminhada. Entendeu? Então ele desequilibra. Você tem que Aí equilibrar vê o teu os físico. pastores com um ministério meio grande. É bem Avantajado. vantajoso. Você pode ver que pastor, ele é ordenado pastor, ele engorda. Pastor, Aí a ovelha fala, o cara tá tendo vida boa, mas não é. mas também não pode ser aquele pastor bodybuilder também. Né? Bodybuilder. Eu acho que assim, Ah, saúde, né? cada um fica do jeito que quer. Né? Agora, o que a gente tem que pensar é no equilíbrio. Né? Esse equilíbrio, para todo mundo, gente, não é só para pastor. Para todo mundo, o equilíbrio ele é importante. Não adianta você construir uma grande profissão e arrebentar a tua família. Ô, pastor, Que incrível. Uau. Construir uma empresa e arrebenta. Chega lá com 50 anos e quer trocar a esposa por 2 de 25. Não, aí não dá. Quer dizer, não funciona. não aguento. Isso é para qualquer um. Isso não é só para pastor. Só que no exercício pastoral, ele não tem limite. Né? Não tem limite. sim. Alguém perguntou, o senhor trabalha como? Eu trabalho de segunda a segunda. Segundo, Eu trabalho de segunda a segunda. Eu amo trabalhar. Mas eu trabalho de segunda a segunda. Só que eu tenho meus momentos. Entendi. Entendeu? Com a minha família. Tenho meus momentos que eu tiro férias. Fiquei 20 dias fora. Esse janeiro. Que legal, pastor. Então, mas eu tenho meu tempo com a minha família. Eu tenho tempo que eu relaxo. Se eu precisar, se eu querer, chego em casa, vamos para o cinema, bem. Pastor, pode ir no cinema? Pode, né? Assiste um filme legal, pode. E eu vou com ela, vou com o cinema. Não faço nada, fico em casa. Fico de chinelo em casa. Tenho meus momentos, mas eu trabalho todos os dias. Mas dá pra perceber também que a esposa do senhor, ela é tão intensa quanto o senhor, né? Ela é. Ela é tão pastora Nossa. quanto o senhor, né? É aqui. Existe também essa ideia, né? Quando a pessoa ela está dentro de um relacionamento que não existe equipariedade, né? E a pessoa não está entendendo a vocação, o ministério entra em falência, né? Acho Porque o pastor falou aqui no começo, não foi? Deus não constrói ministérios destruindo valores, né? Não. Então é bem interessante. A esposa do senhor ela é bem pastora tanto quanto o senhor, né? Ela está muito envolvida também. É muito importante envolver a esposa. Muito importante você envolver a sua E família. ela é sensacional, Ela não né? é obrigada. Mas seria interessante para a igreja ter a família, né? Eu digo interessante para o ministério. Se não, que haja um compartilhamento. Uau, é Entendeu? isso aí. Se não, digamos, ela não quer. Ela é enfermeira, ela quer fazer outra coisa. Ela não é obrigada. Mas que haja um compartilhamento é importante. A gente precisa entender o outro, né? Entender a pessoa com quem se casou. Então, porque a gente não casa com uma pessoa, né? Todo mundo já ouviu essa frase, casa-se com um propósito. É verdade. Então, não é, a minha esposa, na verdade, não queria casar com pastor. Porque ela é filha de pastor, entendeu? Então, ela não gostaria de ter casado com pastor. Eu falei para ela, bem, você não orou direito. Porque quando ela casou comigo, eu não era pastor, entendeu? Era Ela devia evangelista. ter orado, falar, não quero que case com o pastor, nem que ele se torne pastor depois. Mas é fundamental. A gente não pode... O pastor tem que tomar cuidado para ele não se colocar num lugar que não é dele. Que ele não erra. Entendeu? Que ele... Em casa eu não sou pastor, em casa eu sou pai, sou marido. Isso é importante. Entendeu? Então, às vezes, o pastor chega em casa, ele é pastor. Tem que tomar um cuidado enorme com isso. Porque ele judia muito da família, entendeu? Então, em casa eu sou pai. Em
casa eu sou marido. Eu já pedi perdão para minha esposa, já pedi perdão para minhas filhas, quando necessário, porque lá eu sou pai. Entendi. Entendeu? Aliás, pastor, quando erra com ovelha, tem que pedir perdão também. Também, né, pastor? Tem, lógico. Tem que pedir perdão, ovelha. Errei com você. Porque a gente erra. E existe muito pastor hoje, né, que é irremediável, né? Ele acha que ele é inerrante, Não, a que gente ele erra. deve manter sempre a postura da pessoa reverenciada, que não deve se dobrar, não se inclinar. O sentido da palavra humildade é É o que isso, está né? matando muitas Entender que você é ovelhas terra, é hoje. humus, Verdade. né? E se rebaixar um pouco. Que incrível. Deixa eu fazer uma perguntinha. Por favor, por favor. Pastor, quando eu falo nós, porque o professor Leandro, ele faz parte desse projeto, e dentro desse projeto a gente decidiu o quê? Colocar à disposição o nosso salário, o nosso gabinete, a gente colocamos à disposição o nosso salário, que é um direito nosso, a gente colocou à disposição. E eu vou confessar ao senhor, é difícil pra mim. Por quê? Vamos supor, eu e o Leandro, a gente vai atender alguma demanda, chegar lá, a gente vê aquela situação, e como nós colocamos o salário à disposição, a gente vai utilizar para abençoar aquela família que tá passando aquela situação. E o Leandro sempre falava para mim, falava assim, Du, a gente vai ver aquela demanda, a gente vai ver aquela situação, a gente vai atender, a gente vai orar, e depois a gente não pode levar isso para casa. Mas ele falava isso para mim como um psicanalista, conhecendo a minha pessoa. Mas eu tenho dificuldade de não levar para minha casa. Eu confesso isso. Eu tenho dificuldade de não levar para minha casa, porque eu sei o sofrimento que ali está acontecendo. E eu acredito que o senhor, como pastor, vê isso também. Vai na casa do irmão, onde o senhor gosta muito, vê aquela situação. Claro que possivelmente o senhor ajuda ali, faz o que um bom pastor faz. Mas o senhor consegue chegar na sua casa e desligar totalmente, assim, ó, pum, da tomada e falar, eu fiz o que tinha que fazer para aquele irmão lá. E tá bom. Porque eu vou ser bem sincero, eu não consigo. Você lembra daquela experiência que eu tive com o pastor Jorge, que ele foi em casa e botou o dedo na minha cara e falou, se você continuar fazendo assim, você vai morrer. Eu tenho uma habilidade de, tudo que eu ouço, eu fico meditando muito. Então eu comecei a pensar sobre tudo, entendeu? E eu vi que isso não ia funcionar para mim. É lógico que você falar assim, 100%, esqueço de todo mundo, isso não é verdade. Sim. A gente não esquece de forma alguma das pessoas, né? Mas trazer aquele problema a ponto de mudar a minha vida, que é o problema. Ele vai mudar você, entendeu? A gente precisa tomar cuidado com os problemas que querem alterar quem nós somos. Isso em qualquer área na tua vida. Você vai jogar bola e alguém travou uma com você ali, chutou a sua canela, então aquilo não pode mudar quem você é. Você não xinga, você não briga, então você não pode xingar e brigar. Então a gente tem que tomar o cuidado para os problemas não mudarem quem eu sou. Entendeu? Os problemas das pessoas mudarem quem eu sou. Porque pastor é aquele que lida com problemas que você não criou. São os problemas que eu não criei. Entendeu? Eu não provoquei aqueles problemas, mas eu lido com aqueles problemas. Agora, é injusto eles me mudarem. É injusto eles mudarem minha personalidade. Então, se na minha casa eu sou de um jeito com a minha esposa, gentil, carinhoso com ela, então se eu trouxer aquilo para mim, eu vou começar a tratar a minha esposa com estupidez. Sim. Entendeu? Porque eu vou estar preocupado, não me enche as paciências, literalmente, entendeu? Então a gente tem que tomar um cuidado para qualquer problema de fora não influenciar, especialmente no ambiente de família. Sim. Não mudar quem você é, mas especialmente no ambiente de família. Por quê? Família é o teu porto seguro. É o lugar onde você vai ter segurança, você vai respirar. Você enfrenta, eu enfrento problemas com o ministério, com pastores, com gente que trai a gente. Isso acontece, já me traíram. Então isso acontece no meio ministerial, isso frustra pastores também. Mas se eu pegar e trazer tudo aquilo para dentro da minha casa, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Como é que você faz isso? Cara, você tem que chegar em casa e aproveitar a família, aproveitar o que você faz. Minha mente tenta dar uma filtrada, cara, assim, mas às vezes tem umas coisas que a gente vê, assim, né, Lê? Que é muito impactante. Que a gente só achava que... Sem brincadeira, sem hipocrisia. Eu achava que eu só via aquilo lá na África. Aí a gente para assim, a gente viu uma situação, acho que muito impactante o ano passado, né? Finalzinho do ano passado. Foi. Eu tava lembrando disso agora. Cara, eu fiquei assim, ó, travado. A criança grudada na minha perna, assim, ó. Sem hipocrisia. Não tô pagando de um bom político aqui, não. Não tô pagando do moço samaritano, não. Mas é sério, eu fiquei travado. E eu, tipo assim, eu tenho a facilidade de chorar, eu choro mesmo, sabe? E aquilo ali
Foi muito impactante mesmo pro Leandro, né, Lê? A gente criança chegou veio lá, correndo da porta da casa, abraçou as pernas. parecia uma né? cena de filme. A gente tava chegando na casa e a criança olhando assim na brecha da porta. Não mais criança, não. Quando... Hã? Não mais criança. Meu Deus, pastor, a hora que E a gente parou... deficiente ainda, DI, deficiente intelectual, Quando a gente assim, paramos especial. o carro, nós paramos o carro e eu e o Leandro tinha feito uma despesa pra família ali, Lelê. Aí paramos o carro assim, juro, ele veio correndo e ele tinha pedido algo pra gente. Ele falou que ele queria um leite. A gente chegou, abrimos o porta-mala do carro, ele veio correndo. Aí ele falou, você trouxe meu leitinho, tio? Aquilo lá me rasgou. Porque a gente tinha feito uma despesa pra aquela família. E aquela criança queria apenas um leite. Então, aquela foi uma cena muito pesada. Quando a gente entrou naquela casa, cheio de mofo, sabe? E aquele pai que a vida toda trabalhou na roça, sustentou a família inteira, quase sendo chutado da casa porque não pagava aluguel, porque ele estava doente. Então, aquilo ali foi eu fiquei assim, tipo, eu tomei uma voadora, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, até eu falava pro Leandro, se a gente não tivesse colocado o salário do gabinete à disposição, a gente ia doar sem... Não ia ver uma situação dessa, mas Ia doar até mais que isso, né? Não, é a verdade, né? Vou revelar, né? A gente passa. Todo o ministério pastoral, ministério político, na verdade, o pastoral e político, eles fazem a mesma coisa, ajudam pessoas. Só que eu entro no campo espiritual e você mais no campo... Aliás, eu acho que está no DNA da igreja também, cuidar dos viúvos e dos órfãos. Quando os diáconos foram instituídos, homens cheios do Espírito Santo, como diz a palavra, não era nem para orar em línguas, nem para orar para pessoas serem curadas, nada disso. Era para cuidar de gente, cuidar de viúvos e dos pobres. Ou seja, a igreja precisa ter um bom trabalho de ajuda assistência social. Isso é necessário, isso é fundamental. Mas assim, você vai lá para ajudar. Entendeu? Então, bota isso na tua cabeça, você vai lá para ajudar. O senhor então, me ajudou, já não sabe, sabia? Você fez alguma coisa que ela não tinha. Entendeu? Você deu uma orientação, você proveu de um mantimento que ela não tinha. Então, coloque isso no teu coração. Porque se você colocar todo o sofrimento, eu já ouvi cada história, mas cada história tão horrível, entendeu? De uma filha sendo estrupada pelo pai, por exemplo. Então, quer dizer, já ouvi tanta história assim, tão horríveis, que se eu ficar trazendo para minha casa e ficar imaginando o sofrimento da pessoa, eu não vou viver. Entendeu? Eu não vou ter condição de viver. Então, assim, a gente tem que entender assim, qual é a minha missão? Minha missão é ajudar as pessoas. Então, a minha missão pastoral é ajudar as ovelhas, fazer o meu melhor por ela. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Entendeu? Aí, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, outro dia eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou continuar fazendo isso. Agora, se eu pensar em tudo, trazer toda aquela dor da pessoa, não. Eu lembro a Bíblia o pastor me desligou assim. Ah, é? A Bíblia diz assim, não, o que Jesus disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele não é para tornar um peso para a gente, entendeu? Embora o cristianismo se chama carregar a cruz. Sim. E carregar a cruz não é coisa fácil, é uma coisa difícil. Mas então ele está dizendo dessa dinâmica, né? Você vai carregar a cruz, mas meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então são a dinâmica do ministério. Se você embolar as duas, alguém vai sair prejudicado. Ou quem você está ajudando, ou você. Verdade. Então, ao invés de você ajudar, porque você é ajudado. Porque é bíblico, né? Aquele que dá, recebe. Então é bíblico isso. Então aquele que dá, recebe. Você vai receber algo do céu, alguma coisa Deus vai fazer na tua vida. Porque isso é bíblico. Aquele que dá, ele recebe. Então, se você embola o meio de campo, então ou você vai prejudicar quem está dando, ou você vai prejudicar quem está recebendo. Pastor, o senhor falou algo agora que fechou. A gente vai dar um take isso. Ninguém entende. Quando as pessoas perguntam assim, vereador, por que você... Porque agora meu nome é Duzinho, o Eduardo... Agora acabou. é vereador. Agora é vereador. O meu é pastor. Tiraram meu nome. Tiraram meu nome. Eu não tenho mais... Aí fala pra mim, Duzinho, por que você doa seu salário? Pastor, eu acho que o senhor pode responder isso, né, para as pessoas, né? Agora, o senhor acabou de responder. Quando você dá, você recebe. Você recebe. E eu não tô fazendo essa troca. A gente não faz essa troca, né? Porque o coitado natural. também...
Dizer que o do outro versículo salário. básico que Você é vereador também? Não, eu sou O chefe do gabinete dele. Coitado. Não, mas o pior é que ele me quebrou porque eu sou professor estadual concursado, aí eu tive que designar e tô tendo um prejuízo financeiro lá, tá difícil. Você ganha menos, então tá legal. Eu já falei, a gente não ganha, mas a gente se diverte. Mas enfim. Ah, mas é um prazer ajudar as pessoas. Né? Um Ótimo, prazer. demais. Quero fazer isso até o último Pastor, dia da minha vida. uma questão muito interessante aqui. Hoje a gente tá numa geração que não tem mais empatia. A empatia tem sido cada vez mais um sentimento apartado da sociedade em que vivemos. E eu acho que isso é fruto muito da cultura que a gente tem. Uma cultura cibernética, né? Existe inclusive um sociólogo chamado Pierre Levy que ele escreve muito isso, a cybercultura, a ideia do apartheid entre humanos e humanos, cada vez do robô com o humano. Será que nós teremos pastores acolhedores e que cuidem da vulnerabilidade da ovelha numa época de distanciamento do humano com o humano? O que o senhor enxerga com isso? E nós estamos assim às portas de ter uma igreja na internet, né? Uma igreja online o tempo todo, no metaverso. Eu estou estudando sobre isso já. Verdade, Mas assim, a gente, no passado, então a gente está vivendo já essa igreja na internet. Hoje nós temos, por causa da pandemia, tem muita gente que ficou pela internet. Verdade. Muita gente ficou pela internet, né? A gente está vivendo um tempo bíblico, né? O esfriamento do amor. Né? Não sei se vocês já leram sobre o amor em líquido, né? Sim. Quer dizer, que vai pelas mãos. Isso não está só no ambiente de igreja, está no ambiente familiar. As pessoas não pagam preço por um amor, né? Não ficam nelas. Elas trocam com facilidade. Então, não, e hoje também é uma facilidade dos seus amigos, né? Seus amigos são aqueles que te curtem, aqueles que você segue na internet, que você nem conhece, mas nunca viu, mas é um amigo. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. No meu ponto de vista, a igreja vai ser a resposta para isso. Amém. Entendeu? Essa é a minha palavra. A igreja vai ser a resposta para esse tempo tão complicado creio nisso. de pessoas tão frias, né? Porque o esfriamento do amor é uma profecia bíblica. Entendeu? Então, eu acredito que a igreja vai ser a resposta. Porque, na verdade, a igreja é a resposta. Uma frase que eu costumo dizer, né? A gente não faz coisa alguma sem Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Mas Deus resolveu não fazer coisa alguma sem a minha e a sua participação. Ou seja, Deus nessa parte. Deus age através de pessoas. Ele se manifesta. Quando você foi entregar algo para uma família, ela falou, graças a Deus. Foi providência de Deus. Talvez foi a resposta de uma oração de alguém que estava lá precisando de uma comida e você chegou com a cesta. Então, ou seja, Deus age através de pessoas. Entendeu? E a igreja é o instrumento. Se tem algo para mudar uma sociedade, mudar esse sentimento que você está expressando, é a igreja. Se não for a igreja, o que vai ser? Não é? Não existe. Até a gente vê o pessoal falando, mas é complicado ser crente, né? Aí eu fico com uma... Mas, rapaz, mas deve ser complicado, não sei. Então, Pensa num negócio complicado. É complicado ir pro inferno, né? É complicado você viver num mundo corrupto, né? É complicado você viver num mundo onde que não existe mais amor, né? Imagina se a gente vivesse eternamente nesse mundo, onde que não existe mais compaixão, não existe mais amor ao próximo. Tristeza, Né? não? Imagina que tristeza. Onde que, infelizmente, a gente viu o Du falando sobre injustiça. Imagina se a gente vivesse eternamente num mundo igual esse, né? Então, assim, o difícil é viver nesse mundo. Ser cristão é a coisa melhor que existe. É a melhor que existe. Ela tem a resposta. Na verdade, a cultura do reino traz o ambiente propício para as pessoas viverem da melhor forma possível. É o ambiente da cultura do reino, que tem amor, que tem respeito, que tem generosidade, que tem coisas que tem amor, né? Tem muitas coisas. Até a questão que o senhor falou sobre o amor, né? Então o conceito do amor ele foi mudado, né, pelo mundo. O mundo não conhece o verdadeiro amor, né? Aquela frase, né? Até que o amor... Né? Felizes para sempre até que o amor dure. Verdade, até que o amor dure. Mas assim, o pessoal mudou muito o conceito, né? Isso que o senhor falou é realmente quem tem que trazer o verdadeiro conceito do amor, que o amor, ele é o amor, que como se ama... A gente ama o amor, né? Que é Jesus Cristo, né? Uma das questões básicas também que o senhor falou do Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida. Um dos livros do Bauman, interessante, eu falo porque eu sou sociólogo de formação, né? Uma das bases do Bauman é o amor líquido. E o Bauman diz assim que o amor líquido é o quê? Quando você troca as relações pelas conexões. Porque o que é uma conexão? É você colocar algo e conseguir tirar fácil. Então é como um cabo que você conecta alguma coisa. Então hoje o amor não é mais uma relação, porque a relação ela constrói processos.
dificuldades, impulsiona numa força motora, né? A conexão não. Conexão é algo apenas que ela te dá uma força de start, mas você pode tirar e acabou a força de start. Tem essa. Então hoje a gente está vivendo esse tipo de amor, né, pastor? E até hoje esse crescimento da humanidade, no poder aquisitivo, nesse capitalismo desenfreado, então você consegue conquistar, ou também o sentimento da internet, que você consegue todas as coisas rápidas, ela traz esse sentimento ruim para a pessoa, né? Que tudo você consegue para si. Então as pessoas ficaram assim, no relacionamento, enquanto ela estiver recebendo, ela está bem. Quando ela para de receber ou não recebe o que ela gostaria, ela desfaz o relacionamento. Verdade. Então, relacionamento é uma via de duas mãos, não existe outra forma. Relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, relacionamento entre amigos, é uma via de duas mãos. Ou seja, você vai e o outro vem. Entendeu? Então, eu sempre vou dar alguma coisa para um relacionamento, na expectativa de receber. Mas a minha missão não é esperar receber, é dar. Entendeu? Então, essa via de duas mãos que constrói esses relacionamentos. Por isso que eu acredito que a igreja, porque a igreja tem isso, porque a igreja é um lugar improvável. Se você pensar bem, a igreja é um lugar improvável, porque é um lugar de pessoas que estão juntas, não cresceram juntas, não são filhos do mesmo pai, não têm o mesmo sangue, não aprenderam. Cara, você imagina, eu acho que lá assim, acho que a Trindade Santa pensou assim, né? Como é que nós vamos fazer para eles viverem os dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acho que eles pensaram, vamos fazer a igreja. Vamos jogar todo mundo lá dentro. Cara, esse é o ambiente para as pessoas se amarem, para as pessoas se perdoarem, né? Então, porque tem um lugar para você ser ofendido, é dentro da igreja. Com certeza. Entendeu? Mas já vieram falar isso para mim, né? Falei, mas é exatamente isso. Porque a gente aprende o que é o perdão de Deus. A Bíblia diz, melhor coisa é perdoar do que ser perdoado. Muito melhor ser perdoado do que ser perdoado. Porque você está no melhor lugar, né? Você não foi ofendido. Não é? Você foi ofendido, você não foi aquele que ofendeu. Verdade. Então é melhor você estar no lugar de quem perdoa. Sempre é melhor perdoar. Aliás, essa pessoa que foi violentada pelo pai, foi nessa frase que ela foi curada. Foi nessa frase. Ela foi violentada por pai quando tinha 12 anos, 11 anos. E ela veio na igreja porque ela não vivia bem com o marido intimamente. Então ela veio para a igreja, achou que ia ser curada naquilo, não é que judiava dela, e aí o que aconteceu? Ela veio falar comigo, o marido veio falar comigo, porque eles não viviam bem intimamente. E aí eu falei para ela isso. Então eu conversei com ela, eu falei, perdoa teu pai. Eu não falei para ela outra coisa, só falei, perdoa teu pai. E falei, tem coisas que não somem da vida da gente. A gente não esquece. Você não esquece alguém que te perdoa. Perdão não é amnésia. Verdade. Perdão não é amnésia. Perdão é você saber o que aconteceu e viver bem com isso. Viver tranquilo com isso. Essa mulher procurou o pai depois de tantos anos e perdoou o pai. Meu Deus. Perdoou o pai dela. Curado através... E a igreja vai ser a resposta para esse tempo tão frio, tão gélido. Pegou e eu queria então pegar esse adendo do senhor nessa ideia da igreja, porque... Nós tivemos diversos movimentos que foram proporcionais para que pudesse gerar avivamento na sociedade, e assim a igreja ser implantada. Um dos grandes marcantes que eu gosto é o Pacto de Lausanne. Eu acho que o John Stott foi muito célebre na ideia de aplicar o evangelho integral na sociedade e que o homem vivesse ele tanto na sua profissão, como na sua relação interconjugal, como na sua relação interpessoal, na sua relação social. E hoje tem faltado muito isso. As pessoas parece que elas esqueceram, né? Quer comam, quer bebam, tudo que façam, façam para a glória de Deus. As pessoas têm pensado que apenas o momento cultico da igreja é o momento de servir a Deus. E aí o senhor, e que a gente tem muito internado, tem muita gente aqui mandando abraço pro senhor, falando aqui. Manda outro. Tanto você aqui pelo Facebook, pelo YouTube, eu não consegui acompanhar porque eu estava muito entretido aqui, me perdoa. Mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra acerca disso, sabe? Viver o evangelho na sociedade, além das paredes da igreja, já que a igreja ela é a solução para a sociedade. Ela é. Como a gente faz isso? Então, é lógico que se reunir, estar reunidos é uma coisa muito importante, não é para o exercício de igreja, porque ali a gente se abastece. Mas se você pensar bem, igreja não é aquela que se reúne dentro, é aquela que vive fora. Né? A palavra eclesia significa sair para fora. Então não é aquela que está dentro. Porque aqui é fácil você ser crente.
Entendeu? Aqui é você fácil, você olhar e ver família bonita, linda. O problema é lá fora. Então, na verdade, a gente tem que sair da igreja para exercer o cristianismo, para viver o cristianismo. Viver aonde? Na sociedade. Porque nós fomos chamados para mudar a sociedade. Porque eu descobri uma coisa, a pessoa não se converte porque eu falo de Jesus. Ela se converte porque ela olhou para a minha vida. Verdade. Ela olhou para quem eu sou. Então ela me viu eu passar por uma crise, perder um emprego e está bem. Entendeu? Então ela viu a pessoa, mas como é que você passa por isso? Então quando ela entender que o Cristo que eu vivo me torna daquele jeito, ela aceita Jesus realmente como Salvador. Entendeu? Então, na verdade, a verdadeira igreja é aquela que sai para fora. Então nós precisamos de cristãos verdadeiros. Que é aqueles que, porque, olha que coisa incrível. João capítulo 20, né, versículo 19 a 23, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, na verdade, não é uma nova missão. Nós recebemos a missão do Pai, a missão eterna do Pai, que enviou Jesus, me enviou agora. Então, enviou para onde? Para ficar dentro da igreja? Dentro de quatro paredes, uma mulher dizendo, né? Dentro de quatro paredes, não. A verdadeira igreja é aquela que foi enviada, aquela que vai no meio da sociedade e causa diferença. Não com medo de ser influenciado, mas com o poder de influenciar. Porque tem muitos crentes que chegam lá e são influenciados. Então não é o medo de ser influenciado, mas é o poder de influenciar. É só viver o cristianismo, isso resolve. Uau. E aí, gente? É igual aquela frase, né? O discurso convence, né? Mas o exemplo arrasta, né? Meu Deus. É isso que muda, né? É isso que... E na perspectiva do senhor, vem um avivamento por aí? Ah, vem. Eu acho que já está acontecendo. Tá acontecendo? Eu acho que sim. Mas eu acho assim, ele para mim é o último. É o último. É, para mim é o último. Na ideia que nós vimos aí no setor político, principalmente, que eu acho que foi muito que desapontou a gente cristão, né? Porque nós tínhamos a esperança de um governo que pudesse compactuar com as nossas ideias, nossa ideologia. Nós não tivemos isso. Como que o senhor vê isso no aspecto espiritual? Sim, a igreja, meu irmão, a igreja ela se ausentou muito, né? Porque qual é o papel da igreja? O papel da igreja é profético. Então, quando ela vê uma injustiça, ela tem que levantar-se como voz profética. Uau. Então, a gente não se levantou na hora certa. Entendeu? A igreja se ausentou. Na minha infância, se falavam, televisão é pecado. Na minha infância, se falava assim, política é do mal, é pecado. Então, a televisão não era do mal, nós entregamos para ele. A política não é do mal, nós entregamos para o mal. Então, na verdade, hoje, quem domina a política é o mal mesmo. Verdade. Então, são homens corruptos, que só pensam em si, em ganância, em dinheiro, em influência, em poder. Então, a igreja entregou. Foi sobre isso. A igreja entregou. Eu me lembro, em 1993, fui para o primeiro encontro para idealizar, para nasceu ali a bancada evangélica. Em São Paulo, o pastor Jorge me enviou para lá. Uau. Então, lá tinha a primeira o senhor bancada. fez parte? Eu não fiz, eu fui lá para representar a igreja. Fui lá como testemunha. Uau, Tinha uma bancada de incrível, pastores pastor. lá. É. Então, naquela época, depois passou um pouco, Fernando Henrique foi eleito, Fernando Henrique deu para a bancada evangélica, que tinha acabado de nascer, para escolher alguém da sua bancada para ser ministro da saúde. Falei, barbaridade, ministro da saúde, o que ele fizer vai ser muito, vai ser uma bênção. Mas não conseguiram, porque houve briga entre eles. Para de que igreja que ia. Então, ou seja, nós nos ausentamos. E alguns cristãos fizeram feio na política também. Sim. Então, tem outra coisa, o erro da igreja. Porque quando você quer enviar alguém para o ministério, um missionário, um pastor, você capacita ele, você empodera ele, você discipula ele. Você cuida dele. A gente joga os crentes dentro da política e não cuida. Exatamente. Então, nós estamos jogando no meio dos lobos, você não está discipulando, você não está cuidando, você não está capacitando ele. Então a igreja tem que mudar essa visão. Ela tem que capacitar pessoas jovens que querem viver um chamado de Deus na política. Porque se você pensar bem, política foi a primeira coisa que Deus deu para o homem. Sim. Quando ele disse para Adão assim, governe sobre a terra. Isso é política, é cuidar da terra, cuidar das coisas. Então, a primeira missão é cuidar das pessoas. Então, a gente precisa entender que a igreja precisa participar de forma ativa isso. Não é ela encolher. Nada disso. Ela tem que se manifestar. Quando algo contrário, por exemplo, corrupção, se manifesta, igreja. Sim. Né? Aliás, a primeira coisa, né, irmãos, é orar, né? Orar. Primeira coisa é orar. Né? Tem que orar muito. O senhor falou algo que eu lembrei do pastor Misael, da pastora Thaís, do Mevan. Teve um dia que eu não estava muito bem em casa, tal. Ela ligou para mim e falou, Du, nós vamos aí na sua casa, queremos orar por você.
Aí o pastor Misael, ele pegou, ele pegou assim e falou, filho, em poucas, tem que estar orando. Tipo assim, ele não falou diretamente pra mim, mas eu senti aquilo. Porque dentro da política é muito pesado. A gente tava conversando esses dias aí com o Leandro e tal. É estressante, decepcionante, frustrante. Nossa, tudo isso. Sabe, é muito pesado. É pesado espiritualmente. Cheguei. É pesado espiritualmente. Não vai achando que a política é um mar de rosas. Não, você vai contra um sistema. Porque a gente nunca vai fazer parte do sistema. Mas é pesado, espiritualmente. Mas é pesado, mas eu quero ir até o meu último dia de vida lutando ali. Política é uma ferramenta na mão de Deus, não na mão do diabo, mas hoje está com esse problema. Então a gente precisa levantar a igreja para a igreja se manifestar de fato e de verdade. Eu acredito até que pode ser que isso tenha acontecido, que a igreja colocou muita esperança num homem chamado Jair Bolsonaro, que eu também votei e voltaria nele de novo. Eu também. Com certeza. 4 votos. Votaria 4 nele. votos já. Não, aí, viu? me decepcionei também com a eleição do Lula. Sim, me decepcionei. Eu estava orando por outra razão. Mas eu não posso, como cristão, não como pastor, mas como um cristão verdadeiro, eu não posso duvidar que Deus está no comando. Amém. Então tem algo que Ele está nos ensinando. Agora, a pergunta, não sei se está terminando ou não, mas a pergunta é essa. Qual é o maior milagre? Deus nos livrar da tempestade e nos sustentar nela. Qual é? Ele nos sustenta nela. Porque sustentar nela tem várias coisas. Primeiro, você conhece muito bem a tempestade, a força do vento. Então, eu acredito que pode ser um tempo de revelação de quem é a esquerda de verdade no Brasil. Porque agora está todo mundo de olho. Na época do Lula não tinha internet do jeito que tem hoje. Então está todo mundo de olho. Tem muita gente falando. Então, primeiro para isso. E segundo, para a gente aprender muito. A igreja não pode, né? A igreja não pode tirar o pé da política. Ela tem que estar lá. Não é a função dela. A função dela é outra coisa. Mas ela faz parte da sociedade. Ela tem que se manifestar. Não como igreja num todo, mas levar o seu povo a ter consciência política. Não é mandar vota no fulano. Não, é ter consciência política. Ajudar as pessoas a terem consciência, pesquisar, estudar. Tem que ter classe dentro da escola bíblica para isso. Tem que ter eu criei um grupo que chama Grupo de Ação Política, né? O GAP. Grupo de Ação Política. É grupo de jovens que discutem, que falem sobre política. Criar líderes comunitários para eles entenderem os problemas das pessoas, para eles começarem a ter... A igreja começar a investir, ver que alguém tem muita clareza, gosta muito disso, pagar a faculdade de finanças públicas, enfim, sobre política, para ajudar a se formarem, para terem, porque o que a esquerda fez na faculdade, fez isso nas universidades. Exatamente. Posso contar uma história? Não? Por favor. O pastor Jorge Navac foi operado do coração em 1998, na Beneficência, acho que era a Beneficência Portuguesa, acho que foi lá em São Paulo. Ele foi operado do coração e na UTI ele teve uma experiência que eu chorei quando me lembrei disso. Nós estamos orando na nossa igreja todo dia às 6 horas da manhã, desde o dia 12 de setembro. Todos os dias, de segunda a segunda. E orando pelo Brasil. E numa dessas manhãs eu chorei quando eu lembrei disso. O pastor Jorge teve uma experiência na UTI, assim que saiu da cirurgia, vai para a UTI, ele teve uma experiência. Ele sai do corpo dele. E ele usou a expressão na época. Eu entrei dentro de uma universidade, ele disse. Ele foi para dentro de uma universidade. E ele, dentro da universidade, ele viu o professor com um charuto dessa largura na boca. E ele soltava aquela fumaça e entrava nos alunos. E ele terminou contando para mim, ele contou para outras pessoas depois, no hospital. Ele disse assim, tem coisa errada acontecendo nas universidades. Meu Deus. Era a época que o PT começou... Meu Deus. A sua ideologia começou a levar aqueles alunos a entrarem na esquerda. Ou seja, eu chorei muito porque aqui eu não fiz alguma coisa por isso. Entendeu? Então, por isso que nasceu o grupo A, o GAP. Uma das coisas muito difíceis também, né, que o conceito de justiça social da Bíblia está muito diferente do contexto da sociologia da esquerda, né? E aí a gente não consegue conciliar isso. Bom, nós estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Quero agradecer ao senhor
Poxa, obrigado eu. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, seu ministério, as ações, que a igreja continue triunfante, como ela é, a extensão do corpo de Cristo, e que o Senhor, por muitos e muitos mais anos, continue nos abençoando na cidade de Jundiaí, porque eu falo por mim, eu acho que eu represento a Rede Calejados, nós somos ricos através da vida do Senhor. Ah, obrigado. Nós somos ricos. E aí, Juninho? Pastor, primeiro agradecer a todo mundo que ficou assistiu aí, gente. Pastor, eu ficaria a noite toda aqui, uma semana aqui, um mês escutando o senhor. Vai virar membro da Casa de Deus, né? Pastor, Não faz isso com Ezequias, não. Pastor, foi sair daqui, hoje eu vou sair daqui refletindo tudo isso que o senhor falou, acrescentou muito na minha vida, tenho certeza que quem escutou também acrescentou, né? Muito obrigado, né, pela presença do senhor deu esse tempinho pra gente aí, né? Que Deus abençoe, continue abençoando a vida do senhor aí, e agradecer a todos também pela oportunidade de estar aqui. E continua acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais. Amém? Vamos aí. Pastor, deixe suas palavras finais, por favor. Seus cumprimentos. Eu quero agradecer a todos vocês também por estar aqui. Um privilégio estar no meio dos calejados. Eu também sou um calejado de muitas coisas. Muito calejado. Muito calejado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo propósito desse projeto, né? Que eu tenho certeza que abençoa a vida de muita gente que está aí nos assistindo. Não é? E a gente sempre colocar isso no nosso coração, né? A gente se perde por tantas coisas, mas nós não podemos nos perder no nosso relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais importante. Não é? A gente fala sempre das mesmas coisas e parece que precisa sempre ser faladas, né? Leitura bíblica e oração são duas pernas do cristão que levam ele longe a entender muitas coisas. Então, tenha tempo para isso, gaste tempo com isso, que isso vai ser fantástico na tua vida. Que Deus te abençoe. Pastor, o senhor é sensacional. O senhor sabe que eu amo a vida do senhor, sem hipocrisia alguma. O senhor é um grande pastor, um grande amigo que Deus me deu. Eu deveria ter conhecido o senhor antes. Poxa vida. Sério, eu deveria conhecer o senhor antes. O senhor é o revoltrio do ser humano. Menos Batista. É isso aí. Pastor, o senhor é sensacional. Obrigado. Amo a vida do senhor. O senhor sabe disso, sem hipocrisia alguma. E tá aberto. Podcast pro senhor. Quando o senhor quiser, o senhor manda aqui. Tá bom, obrigado. Aqui é a Obrigado. casa do senhor, tá certo? Obrigado mesmo, me senti muito à vontade. Muito obrigado. A você que esteve aqui com a gente, continue seguindo nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui novamente. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu. Tchau.